está em baila a independência. Angola, sendo a maior de todas as colônias e a segunda mais povoada, com mais de 7 milhões de habitantes em 1974, com uma significativa população branca e urbanizada, recursos naturais valiosos, tais como petróleo e diamante, não surpreende que Angola tenha sido fortemente disputada por diversos movimentos políticos e potências internacionais que, no contexto da Guerra Fria, tiraram proveito da pequena província portuguesa que se tornaria numa das potências de África. O Cuita Nossa Paixão ouviu alguns cidadãos sobre o que sabem do dia 11 de novembro de 1975, passando 47 anos de Angola independente. Celso Eduardo, estudante universitário, e Arlindo Matias mostraram-se preocupados com algumas verdades sobre tudo o que tem se aprendido nas academias. Falar do 11 de novembro de 1975, que é o ano da proclamação da independência, é uma data histórica para todos nós angolanos e é uma data de grande reflexão, sendo que hoje a gente completa 47 anos depois de sermos independentes do jugo colonial, mas ainda temos muita coisa a fazer neste processo da própria independência. Bem, ainda precisamos mais desenvolver em termos políticos, econômicos, social, e olhamos na própria conjuntura da independência de uma forma global, porque hoje nós particularizamos mais a independência, falamos mais de Agostinho Neto e esquecemos as outras duas principais figuras que foram protagonistas nesse processo. Recuando um pouco, porque antes disso, do próprio processo da independência, os acordos de Avora, 15 de janeiro de 1975, reconheciam os três movimentos de libertação nacional, sendo a FNLA, o MPLA e a UNITA. Mas foram desses acordos que foram atropeçados e alguns proclamaram a independência em Luanda, outros no Ambo, outros em Baza Congo, mas hoje prevaleceu a independência proclamada em Luanda no dia 11 de novembro de 1975. Por parte, sim, por parte em termos sociais, acadêmicos, o país cresceu um pouco, mas precisamos mudar um bocadinho aquilo que é a mentalidade do angolano, né? Precisamos de ver em certos aspectos políticos, econômicos, sociais, para o crescimento desse povo, não é? Porque 47 anos depois da independência nós tínhamos que ter um país mais desenvolvido, né? É inadmissível que em 47 anos de paz ainda temos, e 20 anos de paz temos estradas que não são circuláveis, temos vias de acessos precárias. Então isso tudo precisa ser revisto para com que os próximos anos o país se transforme numa vertente mais cômoda em termos de locomoção da mobilidade do pessoal a nível das comunas, municípios e aldeias. Do seu ponto de vista, se os três pais da independência estivessem vivos, estivessem em vida hoje, estariam orgulhosos pelo país que deixaram para nós? Claro que sim, porque, incrível que pareça, os três protagonistas do processo da independência são todos filhos de pastores, inclusive são todos evangélicos. Agostinho Neto vem de uma igreja metodista, Jonas Savimbi vem de uma igreja evangélica, que é a IECA, e Olden Roberto também vem de uma igreja evangélica que é se a memória não me trouxe, Batista. Então são todos filhos evangélicos. Também a história nos diz que se Agostinho Neto não morre em 79, nós não devíamos percorrer durante 16 anos de guerra, durante o período que o país vive. Eu acho que teríamos um país muito, muito diferente. Quais são os desafios que todos nós angolanos e executivo têm nos próximos anos para a consolidação desta independência que foi alcançada a 11 de novembro de 1965, independentemente de as diferenças que podem ocorrer, mas é um facto de que o 11 de novembro une a todos nós? Em primeiro lugar seria a dita reconciliação nacional, porque nós ainda vivemos num país que estamos a viver durante um período que dizemos que estamos reconciliados, mas do ponto de vista político ainda nós não estamos bem reconciliados, porque coisas mínimas que cada um de nós faz devia ser
ser reconhecido. Então, o que devia se fazer é criar mais união entre os angolanos, independentemente da sua cor ou da sua ideologia política, né? Valorizar mais aquilo que é a capacidade, né, de pensamento do ser humano. Nem estamos mais incapazes, né? 20 anos depois da paz, 47 anos de independência, olhamos para um indivíduo do MPLA, um indivíduo da UNITA, um indivíduo da casa, como se fosse inimigo. Não, nós devemos olhar como todos e construímos Angola, olhamos aquilo que é Angola e aceitamos viver na diferença. Historicamente falando, há muitas inverdades naquilo que nós aprendemos na academia e tudo mais, porque primeiramente na própria figura de Augusto Neto. A figura de Augusto Neto não é uma figura consensual de todos os angolanos. Não é possível que nós tivemos ou temos 3 movimentos de libertação e apenas ter um herói nacional. Se o Savimbi mandava na parte sul, controlava toda a parte sul, o Alden Roberto aquela parte toda quase toda do norte, e o MPLA tinha apenas, comparando-se aos 3 movimentos de libertação, o MPLA tinha apenas controle em uma pequena porção de Angola. Então como é que só vamos ter um herói nacional porque ele proclamou a independência em Luanda? Para o estudante, os ganhos da independência são visíveis, sobretudo na construção de infraestruturas que têm mostrado um novo paradigma do país, pois embora não se reflete na vida do cidadão por fruto da pobreza que tem se acentuado dia após dia. Agora, os ganhos. Nós, na independência temos muitos ganhos, temos a construção de novas infraestruturas, embora que as melhores infraestruturas encontrado no nosso país, ou que são mais duradouros, são aqueles que os colonos deixaram. A maioria, não digo todos, a maioria, mas temos boas coisas, temos novas centralidades, muita coisa boa, mas que não é refletido na vida dos angolanos. Quando eu digo na vida dos angolanos, que não é refletido na vida dos angolanos, eu digo no pressuposto de que a maioria da população angolana é pobre. Então tu não vais festejar a independência num país que a maioria é pobre. Isso também não é justo. Já o ativista cívico, social e docente universitário Cruz de Deus faz a menção da história, da data em referência, mas a falta de uma introspectiva política interna é a razão da independência não refletir na vida do cidadão. O 11 de novembro é uma data muito importante nos anais da história de Angola, porque, como dizia um pensador, independentes ou não teremos mais um outro 11 de novembro. O colono foi mesmo. Claro, falta uma introspectiva política interna para que o 11 de novembro se reflita na vida dos cidadãos. Em termos de balanço, são 47 anos de uma vida fracassada. E não é vão que os mais velhos lá nas aldeias, no Zonjango, Umbundo disse, Valivela Caputo, os mais velhos dizem que seria melhor se o colono não fosse. Por quê? Porque tem inúmeras razões. Lá no campo, no tempo colonial, a vida comercial fluía. Na época das colheitas, os mais velhos iam à loja do branco e faziam sua troca direta. E mesmo que o produto não chegasse, o branco dava crédito para o próximo ano agrícola. E hoje, praticamente, essa vida comercial rural não se faz sentir. O docente explica que a ambição desmedida dos partidos políticos foi a razão do fracasso da independência dos angolanos. É dali que a independência pecou muitos sentidos. É daí que a independência falhou em muitas esferas da vida social. E em termos de narrativa, o facto de ter havido uma independência tripartida foi um mau começo. E essa independência tripartida aconteceu, diga-se a bono da verdade, por causa da ambição desmedida
do MPLA, sublinhe bem, do MPLA de Agostinho Neto de se chegar ao poder. A independência foi dada de bandeja ao MPLA de Neto por via do Partido Comunista Português de Rosa Coutinho e a mando das potências de então, potências socialistas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vulgo URSS, e a Cuba. Portanto, é dali onde tudo estragou. Há uma tendência de se culpar a UNITA, de se culpar a FNLA. Lê do engano. Porque o Alvore previa a realização de eleições. O governo vencedor, o partido vencedor das eleições de 1975, formaria o governo. As eleições não ocorreram por quê? Por causa da ambição do MPLA. Devemos fazer um esforço redobrado para recuperar os 47 anos. Assim diz o ativista, que considera que Angola foi um fracasso durante este todo o tempo. Para o ganho maior, que foi o sonho da liberdade, vulgo a independência, mas chegado ali, o MPLA de Agostinho Neto se apoderou do país e de lá para cá o país, portanto, não caminha como devia caminhar. Há quem diga que se não fosse essa traição dos partidos políticos, Angola hoje seria como um Japão. Veja que se proclamaram as 3 independências, a República Popular de Angola em Luanda, a República Democrática de Angola no Ambo e outra República Democrática ou Federal no Zaire, mas hoje a República Popular de Angola colapsou. O que é que resta? Resta a República Democrática de Angola. Então vejamos, se tivéssemos abraçado já um Estado democrático de direito em 1975, sem fricções, sem perseguições, hoje o país seria diferente. E temos que fazer um esforço redobrado para podermos recuperar esses 47 anos de atraso. De independência não é tudo, mas a nossa conversa é o urbanismo no Cuito, que também é a nossa paixão, com Rodrigo Sebas e os nossos convidados. Boa noite. Mas muito bem, você que acaba de ligar agora ao seu rádio, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, pois hoje vamos falar então do plano urbanístico da cidade do Cuito. Para isso eu tenho 3 convidados que vão abordar o assunto. E desde já eu aproveito endereçar as saudações ao meu primeiro convidado, no caso é o Osvaldo Chilingutila, o nosso arquiteto. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e cá estamos para mais uma atividade. Viva, disposição ótima. Graças a Deus. Final de semana foi tranquilo? Tranquilo, na maior tranquilidade. Viva. Outro arquiteto, meu convidado, no caso é o Johnny Bumba. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro jornalista. Boa noite àqueles que ouvem esta rádio neste dia e muito obrigado pelo convite. Viva! Extensivas saudações ao nosso Jerônimo, ativista, no caso, Jerônimo Luanda. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, meu amigo jornalista Sebastião. Boa noite também ao vasto auditório e a família que deixei em casa a correr, porque a esposa está de bolo, então nós tínhamos que vir aqui para cumprir com um dever patriótico. E nem trouxeste alguma coisa para nós? Só a canseira, alegria também. Ok. Senhora, então desejamos aí os nossos parabéns à esposa e à família. Okay, obrigado. Viva! Hoje, muito bem, hoje vamos falar então do plano urbanístico da cidade do Cuito, mas antes eu queria, antes de entrarmos no tema, eu gostava de ouvir um de vocês, se calhar 1 minuto a cada um, falar um pouquinho então do 11 de novembro, que representa, quando ouve falar do 11 de novembro, o que é que te ocorre? Eu estou a falar do Osvaldo, acho que será o primeiro a responder. O que é que te ocorre quando ouve falar do 11 de novembro? Olha, de facto, o 11 de novembro para mim constitui um marco histórico, não é? E não só para mim, extensivo para todos os angolanos. É de facto o início da Angola, o começo da Angola, a gênese de Angola, não é? E sendo a gênese, de facto, com um elemento muito, mas muito importante e que deve ser considerado em todas as generalidades. Viva! E o Johnny Bumba, qual é a opinião que tem relativamente ao 11 de novembro?
Bem, relativamente ao 11 de novembro, tal conforme o Osvaldo já fez referência, é a gênese do povo angolano, né? Me vem à cabeça, neste exato momento, que sem ele não teríamos, talvez, o privilégio de estarmos aqui. Ok. Tão pouco estaríamos a querer pensar em desenvolvimento sem que esse 11 de novembro tivesse que acontecer. Então, bem, é o marco, né? É o início, é a gênese do povo angolano. Em geral, E para o Jerônimo Luanda, tem uma opinião diferente ou corrobora com as opiniões dos dois convidados? Em parte, estou de acordo até a certos pontos, mas o 11 de novembro para mim traz dois sentimentos, um de satisfação e outro de tristeza. Quer explicar por quê? De facto, a violação dos antecedentes de 11 de novembro, tal como os acordos, primeiramente de Mombasa, depois os acordos de Alvor, a violação desses dois acordos, de facto, fizeram com que a gente tenha uma independência, mas sim uma independência fraudulenta. Segundo o que dizia Mombasa, esse acordo que aconteceu no dia 3, entre 3 e 4 de janeiro de 1975, previa-se que antes da proclamação da independência, nós tínhamos que organizar as instituições do Estado, aqui sublinhar os órgãos de segurança e defesa, tínhamos que organizar os ministérios, estamos aqui a falarmos de educação, por ali fora, até chegar mesmo ao tempo de organizar, porque naquela altura criou-se um governo de transição, onde era composto por Portugal, onde era composto por Angola, ou melhor, nos movimentos de libertação nacional, nesse caso a UNITA, o MPLA e a FNLA. Previa-se em outubro de 1975, dia 10, a realização das eleições. Então, aquele partido que ganhasse as eleições poderia proclamar a independência a 11 de novembro. Estava ali tudo consagrado. Mas a ambição dos nossos líderes, podemos assim destacar de forma geral, mas aqui sublinhar o MPLA, porque naquela altura o MPLA, durante a luta de libertação, foi apoiado pela União da República Socialista e Soviética. Aqui também sublinhar que a nossa independência foi realizada num contexto de Guerra Fria, em que mesmo também a própria UNITA teve apoio dos Estados América, entretanto. Então, no meio desta luta, no meio deste bipolarismo entre a União Soviética, por ali fora, então, e os Estados América, podemos aqui sublinhar os dois mundos, o capitalismo e o comunismo, a nossa independência perdeu-se ali. Os nossos mais velhos, aliciados por ali, com os apoios vindo pelo Ocidente e pela Europa nesse caso, pela Europa Oriental, neste caso. Sublinhar aqui a própria União da República Socialista Soviética, e não conseguimos de facto trazer uma independência que 100% digamos com alegria. E depois nós sabemos que depois da independência o MPLA formou a República Popular de Angola, onde excluiu os outros movimentos de libertação nacional. Logo cai por terra a ideia de Agostinho Neto dizer que de Cabinda ao Cunene é um só povo, uma só nação. Isto foi uma mentira. Talvez agora vamos fazer para que seja verdade. Mas foi uma mentira, porque naquela altura o tribalismo reinava. Havia ali os famosos, uns eram Monangambé, outros Sulano, outros Langa-Langa por ali fora. Quer dizer, você que é da FNLA é Langa, você que é do BIE, nesse caso o Ambo é Sulano, por ali fora. Então é uma confusão. Mas, de qualquer forma, agradecemos a Deus, né, Ebenezer, né, porque conseguimos essa dita tese, embora fraudulenta, mas temos a independência. Viva! Há muitas questões em torno do 11 de novembro, mas o nosso tema mesmo, o tema para hoje, é o plano urbanístico da cidade do Cuito.